Fala pessoal, tudo bem? Bom, segunda-feira chegou e é dia de Atlético em campo. O Galo que a partir das 20 horas enfrenta o Bahia lá em Pituaçu. O Galo que com o andamento aí da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou a liderança e agora Flamengo e Internacional com 34 pontos estão ocupando aí, né, a liderança, o topo da tabela do Brasileirão, mas cabe lembrar que com 2 jogos a mais que o Alvinegro. Então essa partida do Galo contra a equipe do Mano Menezes, que está suspenso, mais uma vez não estará à beira do campo para enfrentar o Atlético, assim como aconteceu quando assumiu o Palmeiras. O Galo tem essa missão de desbancar o Bahia lá em Salvador, para ficar com os mesmos 34 pontos de Flamengo e Internacional. Vai ter um jogo a menos ainda e se manter aí na briga pelo topo da tabela. O Atlético que reassume a liderança com uma vitória sobre o Bahia e essa busca pelo título do Campeonato Brasileiro segue viva com um bom resultado. Não quer dizer que se não ganhar do Bahia também o Atlético deixa de estar na briga pelo caneco, mas um triunfo ajudaria demais para que a equipe do Jorge Sampaoli se mantenha, né, nessa briga com o Colorado e também contra o rubro-negro. Bom, para falar um pouco sobre o tricolor de aço Bahia, eu conversei com meu amigo Pedro Centosé, sabe tudo dos times baianos e vai trazer aí um resumo dessa equipe do Mano Menezes. E segundo o Pedro, um empate para o Bahia, que está ali na portinha do Z4, seria um grande resultado desta noite. Pedrão, fala tudo sobre o Bahia aí pra gente, um abraço. Fala galera, um forte abraço para vocês, Pedro Centosé aqui diretamente de Salvador para trazer as novidades do Bahia, o Bahia que enfrenta o Atlético Mineiro logo mais às 8 horas da noite aqui no estádio de Pituaçu. O Bahia que nesse jogo tem vários problemas e um deles é enfrentar o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro hoje é amplamente favorito para essa partida. O Atlético Mineiro que vive um grande momento, a qualidade dos seus atletas, um baita de um treinador, vivendo uma grande fase, tudo que o Bahia hoje não tem. Bahia que vive um momento muito complicado dentro do campeonato, Bahia que vive um momento muito ruim que nenhum torcedor imaginava pelos investimentos que foram feitos, o Bahia tentando elevar o seu patamar, tentando alcançar voos mais altos dentro do panorama nacional do nosso futebol, mas que, como futebol não é receita de bolo, por mais que o Bahia tenha feito bons investimentos, tenha tido aí um recorde de orçamento, isso claro, antes da pandemia, o Bahia não consegue, aliás, não vem conseguindo traduzir todo o investimento feito fora de campo dentro das 4 linhas. Trouxe bons jogadores, trouxe grandes treinadores e o Bahia não consegue se encontrar. O Bahia, por conta, de aí detalhes, resultados, combinações, está fora da zona do rebaixamento, mas vem de um péssimo jogo contra o Goiás, por mais que tenha empatado ali no finalzinho com o gol de Fecim. O Bahia fez uma partida muito ruim, aliás, vem sendo a tônica do Bahia nos últimos jogos fazer partidas dentro das 4 linhas. Trouxe bons jogadores, trouxe grandes treinadores e o Bahia não consegue se encontrar. O Bahia, por conta, de aí detalhes, resultados, combinações, está fora da zona do rebaixamento, mas vem de um péssimo jogo contra o Goiás, por mais que tenha empatado ali no finalzinho com o gol de Fecim. O Bahia fez uma partida muito ruim, aliás, vem sendo a tônica do Bahia nos últimos jogos fazer partidas muito abaixo tecnicamente do que o time pode produzir e ainda vai ter desfalques importantes para o jogo de hoje. Na partida diante do Goiás, o Bahia teve Elber expulso, Rossi expulso, Mano Menezes expulsos, então são aí 3 desfalques, tanto que o Bahia hoje deve ser comandado pelo auxiliar técnico Cláudio Prates, o Bahia que deve ter Fecim na equipe titular, ele que entrou muito bem no último jogo, fez um golaço no finalzinho para dar ao Bahia um ponto valiosíssimo e sem Rossi é natural que ele seja escolhido para a partida de logo mais para começar jogando. O Bahia que deve ter Douglas no gol, na lateral direita Hernando e Nino brigam pela posição, Hernando um zagueiro improvisado, mas que querendo ou não vem contribuindo mais do que Nino, que é lateral direito de ofício, mas que não vive um momento muito bom, pelo contrário. Nino caiu em desgraça aqui no Bahia, ele que fez uma grande temporada no ano passado, mas que esse ano não vem bem. A zaga, possa ser que tenha a estreia de Anderson Martins, ele que foi apresentado no clube ontem, no domingo. Hernando e Nino brigam pela posição, Hernando um zagueiro improvisado, mas que querendo ou não, vem contribuindo mais do que Nino, que é lateral direito de ofício, mas que não vive um momento muito bom, pelo contrário. Nino caiu em desgraça aqui no Bahia, ele que fez uma grande temporada no ano passado, mas que esse ano não vem bem. A zaga,
Possa ser que tenha a estreia de Anderson Martins, ele que foi apresentado no clube ontem, né, no domingo, e foi relacionado pela primeira vez. Então, possa ser que Anderson Martins entre no lugar de Lucas Fonseca, ao lado de Juninho. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba. O meio campo, Gregory e Elias aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, e Daniel. E no ataque, Cleison, Fecim e Gilberto. Esse deve ser o time do Bahia que precisa desesperadamente pontuar, precisa se afastar da zona do rebaixamento. É o primeiro time fora do Z4, mas tem uma missão extremamente complicada, de pegar o forte, o veloz, o de muita qualidade, essa equipe do Atlético Mineiro. Então, mesmo jogando aqui em Salvador, o Bahia vai ter que jogar muito, vai ter que estar muito concentrado, vai ter que errar menos e, se possível, produzir mais. Algo que o Bahia não vem conseguindo fazer, vem se demonstrando um time extremamente limitado, sem criatividade, sem repertório e com um grande detalhe. Quando o Mano Menezes chegou, ele disse que antes de mais nada o Bahia precisaria parar de tomar gols, precisaria de mais correções. Vai ter que errar menos e, se possível, produzir mais. Algo que o Bahia não vem conseguindo fazer, vem se demonstrando um time extremamente limitado, sem criatividade, sem repertório e com um grande detalhe. Quando o Mano Menezes chegou, ele disse que antes de mais nada o Bahia precisaria parar de tomar gols, precisaria de mais correções. Algo que Mano Menezes não conseguiu encontrar, que o Bahia vem falhando demais na defesa e em 8 jogos de Mano Menezes até aqui foram apenas 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Por isso que o Bahia vive esse momento extremamente complicado, desde muito antes de Mano chegar, mas que acabou se agravando em termos de resultado da falta de pontuação com a chegada do novo treinador. E com um detalhe, o Bahia vem sendo um time que briga demais com a arbitragem, que não vem mantendo foco, que não vem se concentrando, que vem perdendo não só em campo, mas também psicologicamente falando. Então, se o Atlético estiver concentrado para o jogo de hoje, se colocar em campo tudo aquilo que a gente imagina que o Atlético tem de potencial para despejar dentro das 4 linhas, vai ser mais uma vitória do Galo, porque o Bahia vive um momento complicado. E enfrentando um dos líderes do campeonato, a gente não tem outra coisa a dizer que para o Bahia arrancar pontos do Atlético Mineiro hoje vai ser muito difícil.